Então, hoje nós estamos recebendo o Chico Assis, e o interessante é que o Chico é com X e o Assis é com C, uma marca definida pelo grande, dileto e de longa data amigo Chico. Como você está? E você poderia iniciar fazendo uma breve apresentação pessoal, né? Então, é bom te ver de novo, né, Onei? A gente tem aí uma história desde 1986, faz tempo já, quando a gente se conheceu. Bom, eu sou de lá para cá, fiz muitas coisas, né? Me formei em comunicação e depois em publicidade e propaganda, e depois administração. Aí passou um tempo, eu fui para filosofia. Achei que a administração não respondia a todos os dilemas dos empresários. Aí fui para filosofia e aí me ferrei, porque fui pescado pela filosofia e estou até hoje nisso. E aí, na área de filosofia, fiz os títulos lá, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. E aí eu me especializei em ética e moral, né? Porque eu vi que era um tema que não existia muito aqui no Brasil. Nós abandonamos isso no jeitinho brasileiro. Vou contar isso depois. Mas naquela época, a minha atividade era uma atividade bastante de consultoria. Eu trabalhava, era sócio do Eduardo Souza Aranha, em 86, e nós pegamos um projeto imenso, que era vender assinatura para o Estadão. E aí, eu procurando um lugar para fazer isso, encontrei o senhor Volney Faustini. Ele gerenciava uma operação, já estava tudo pronto lá, tudo instaladinho. Ele resolveu a vida, porque eu teria que instalar tudo, que era o lugar onde tinha a Germínia, gerência do Ministério dos Evangelhos, acho que era isso, né? Isso mesmo. Nós assumimos o lugar lá, implantamos o Estadão, e de lá para cá ficamos amigos. Tivemos uma participação na ABT, antiga Associação Brasileira de Telemarketing, né? Depois viraram teleserviço, e aí a gente se cruzava aí nos coisas. Hoje, melhor ainda, né? A gente está conversando aqui agora. A gente se cruzou, acredito que pessoalmente foi num TED, não sei se em Campos de Jordão ou em São Paulo. Isso, Campos de Jordão. Nós nos encontramos depois no TED, mas isso já era 2000, acho, né? 2000. 2000 e tanto já. Teve um TED no Senac de lá, né? Que era sobre alimentação, mais alguma coisa, eu não estou lembrado lá, e você estava lá com gastronomia, isso mesmo. Nos encontramos lá. Bom, né? Estamos aqui, né? Executando o que a gente gosta, né? Tá bom. É verdade. Bater papo, conversar e falar aquilo que mexe com o nosso coração, que nos chama, né? Que é realmente isso. Eu acho que a gente se alinha, nós temos procurado fazer isso, né? Contribuir com a sociedade brasileira, para deixar uma nação, um lugar melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, olhando para o futuro como um lugar que pode realmente ser melhor se no hoje, se no presente a gente atuar com sabedoria, com responsabilidade. E eu tenho visto isso, eu tenho lido as suas newsletters, né? Você tem publicado textos sobre ética, e isso tem, como você falou, a filosofia mexeu com a sua vida, com o seu coração, e a ética é a bandeira que você tem levantado. Isso é muito bacana, Chico. Eu entrei eu fui estudar ética porque eu não entendi, como consultor de empresas, eu chegava às vezes no empresário, o empresário sempre tinha rabo preso, né? Caixa 2, tinha sempre uma emissão de 100 nota, tal, principalmente empresário brasileiro. E como eu dava consultoria lá para o interior de São Paulo, sempre encontrava empresários desse tipo. E eu vi o esforço que ele fazia para manter
a empresa, parte da empresa ilegal, parte legal. Eu falei, mas de onde vem essa vontade de fazer? Porque o mesmo esforço que ele tem, por que ele não faz de outro jeito, né? E a gente não via como... Por que ele fazia aquele esforço? Aí fui entender o quanto o jeitinho brasileiro tinha entrado no sangue, na cultura empresarial, né? Aquele dilema de Gerson, levar vantagem em tudo, era uma coisa que fazia parte já daquilo. O empresário, ele sabia que reclamar dos impostos não ia acontecer nada, mas ele também não propunha nada efetivo. Ia na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, ou no Senado, no Congresso, pedir coisas. Não, ele preferia sonegar do que ficar pedindo alguma coisa. E aí eu vi falar, mas por que entra nisso? E aí, estudando a origem, vi que em 1964, quando houve o golpe militar, saiu do currículo filosofia e sociologia. Os militares entendiam que essas matérias faziam você ter um pensamento mais crítico, que é verdade. Eles estavam certinho nisso. E ao tirarem isso, o campo da ética e da moral é a filosofia. Saiu então dos estudos públicos e até privados, saiu a filosofia e saiu então a ética e moral. O que a gente colocou nisso? 5 anos depois, em 69, nós colocamos educação moral e cívica. Tanto eu como você tivemos essas matérias lá na EPB, estudos dos problemas brasileiros. Mas nada era profundo o suficiente para te tocar e para falar sobre como isso era importante, como isso é importante na formação de um povo. Os outros povos continuaram estudando ética. Depois desse trabalho todo, eu fiz uma jornada lá em Portugal e eu vi que em Portugal a ética era ensinada desde o ensino fundamental. Então eu falei assim, lá continuou estudando, por que aqui não? E aqui a gente abandonou. E ao fazer isso, a gente viu que quando o empresário fala que ele está sendo, que ele vai sonegar porque os impostos são caros, ele tem uma turma em volta dele batendo palma, falando é isso mesmo, tem que sonegar, tem que fazer. E aí ele fala, bom, então se eu corri algum risco, agora não corro mais, porque está todo mundo a favor disso. E assim foi criando o jeitinho brasileiro, que nos faz hoje um país pária mundial, né? Porque a gente não é aceito, ou todo mundo sabe que fazer negócio com o Brasil é arriscado, não, muito mais pela nossa índole do que pela burocracia, né? E aí o que aconteceu foi que a gente ficou criando programas de integridade, programas de compliance, governança, etc., mas aí não atuamos definitivamente naquilo que é o ponto central, que é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, para mim, né, no meu pensamento, só vai resolver com educação. E com uma educação séria, com educação que leve para as crianças os conceitos corretos e aprofundados de ética, de moral, e vem fazendo isso como pano de fundo de todas as disciplinas até chegar na universidade. Você estava falando dos artigos. Hoje eu publiquei um sobre a universidade, de uma forma geral. Eu dei aula para 14 MBAs da USP. Não é bem da USP, é da FEA, que faz parte da USP, sim, que é a parte comercial do negócio lá. E aqui dando aula de ética e moral. Aqui eu dei mais, foram 4 horas. Aí para um curso que tem 360 horas, geralmente o MBA, você dá 4 horas, não é nada. Não é? É a orelha de um livro. Você não consegue discutir nada em 4 horas, mostrar nada. Então, como é que a gente fala que está ensinando ética, né? E aí você pode pegar qualquer escola, seja ela de qualquer nível, você vai ver que ela não ensina ética. Você fala, outro dia eu estava discutindo isso, eu falo, não, na minha escola tem filosofia. Eu falo, tá bom, filosofia você ensina o quê? História da filosofia? Ensina isso. E ética? A ética a gente passa por cima, dá um conceito. Então, o passar por cima, ou dar um conceito do Google, ou fazer qualquer coisa do gênero, não vai resolver, né? Então a gente sente, porque você falou assim que a gente tem que deixar um mundo melhor para os nossos filhos, a gente tem que deixar também filhos melhores para o nosso mundo, né? A gente tem que fazer uma coisa diferente, né? A gente tem que mudar um pouco isso, porque os nossos filhos, se não aprenderem ética, eles vão judiar do mundo como essas gerações
que estão vindo aí estão judiando desse mundo, né? Então, você acha que é possível, no século XXI, você ter uma guerra? Não faz o menor sentido. A Ucrânia está lutando contra a Rússia. Faz sentido isso no século XXI? A gente está falando do quê? De gente, duas pessoas sentarem, discutirem e acharem bom e vão em frente. Por que está... Né? Então, você fala, bom, o que falta no mundo, né, é outra coisa, né? Não é arma, não é nada disso. Falta discussão, falta conversa, né? Por aí. É verdade, é muito sério isso, porque não é que são dois países, né? Você vê o mundo inteiro se mobilizando, né? Quer dizer, por causa dessa guerra. Quer dizer, querendo aproveitar o momento para testar equipamento, para mostrar superioridade, e o povo lá é que vai morrer, tanto os ucranianos como os soldados que estão lá. E, obviamente, eu reconheço, foi feito muita coisa para tentar evitar isso, mas é um paradoxo, né? Quer dizer, como pode... Você vê que a gente está sozinho, né? Essa guerra mostrou que no mundo não tem plano B, né? Se 3 ou 4 países começarem mais uma guerra, não tem plano B, porque há 3 meses estão tentando resolver esse problema entre Rússia e Ucrânia e não conseguem resolver. O resto do mundo não consegue resolver um problema de 2 países, de sentar, chamar, falar, vamos chegar a um acordo e vamos... Então não tem plano B. O mundo é egoísta, né? De um ponto de vista mais filosófico, você vê um egoísmo de todo mundo, né? Quer dizer, eles estão brigando lá, eu vou falar um monte de coisa, vou falar que isso está errado, mas eu não vou mexer mais, né? Tanto é que quando o Putin falou que vai mexer no gás, tem países que já falaram, não, vamos esperar para o ano que vem, vamos ver. Então é um negócio que o mundo não tem plano B. Se tiver uma briga mais profunda, vai todo mundo entrar nisso, né? Porque não tem plano B, ninguém vai sair defendendo a outra parte. Isso que é ruim, né? Porque a gente fala assim, bom, então, salve-se quem puder, o lema vai ser esse, né? Por isso não, e a própria fragilidade do mundo se revelou na pandemia, né? E a própria fragilidade das diferentes sociedades que não consegue chegar num meio termo, que não consegue chegar numa equação, né? Ainda se polariza muito a questão da vacinação, a questão da máscara, né? Da própria censura, do controle. Quando se fala de Covid, o Twitter já coloca um disclaimer. Se você vai falar alguma coisa no YouTube, já entra o disclaimer, e assim por diante. Quer dizer, você não consegue ter uma conversa sadia, aberta, promotora da compreensão do entendimento, porque há esses entraves e há essa sensibilidade, hipersensibilidade, que logo já sai do equilíbrio, já sai do centro, né? E aí, no auge da pandemia, 70% das vacinas produzidas estavam na mão de meia dúzia de países. O restante não tinha nenhuma. E todos esses países sabem que se não vacinasse em massa, não ia resolver o problema da pandemia, como não resolveu até hoje. Então, você fala, o cara sabe que tem que vacinar todo mundo, que deveria distribuir essa vacina para todo mundo, mas não, o cara põe todas as vacinas dentro da casa dele. Pô, como é que pode isso? Negócio que você fala, não faz sentido. Ele está falando que está usando a ciência está falando para ele que tem que vacinar todo mundo, que enquanto alguns foram vacinados, outros não, isso vai dar problema, e mesmo assim ele fala, mas eu quero um estoque aqui para... Estoque de 50 milhões de vacinas, 100 milhões, só para ficar aqui do lado. Não faz sentido isso, né? Então, o mundo é muito egoísta, né? O mundo ele tem um caminho a egoísmo, né? Super. E o egoísmo, às vezes, é um tiro no pé, né? Teve aqueles políticos, aquele pessoal
com grana que quis furar a fila da vacinação e tomou placebo, quer dizer, até se deixa enganar, né? O mundo dos espertos é assim, É o não tem Gerson que tomando fazer um tombo cabelo. ali, né? É o É, Gerson tomando um tombo. Você vê vai que chegar uma hora que o próprio Gerson cai, não como é tem que isso. no meio da vacina a gente ganhando dinheiro, vendendo respirador falsificado, quebrado, vendendo... Gente, como é que pode isso, né? Onde nós vamos parar? Superfaturado. Então, assim, a ética, eu não vou ver, acho que meus filhos também não vão, talvez meus netos vejam se começar a fazer alguma coisa agora. Eu tenho insistido nisso, eu tenho mostrado que eu acredito que na educação é um caminho, mas mais rápido que a educação vai ser a ética discutida nas empresas, porque, de uma forma ou de outra, quando a empresa traz esse assunto, ele vai ouvir. Quando um filho leva esse assunto para dentro da casa, ele não ouve. Então, é uma coisa mais demorada a educação. Tem que existir, não pode nunca parar. Mas eu falo assim, imagina uma criança de 10 anos que aprendeu o que é ética, chega em casa, sai com o pai pega e joga um maço de cigarro para fora na janela. E ele, menino ou menina, chega e fala, pai, o que você está fazendo é antiético, além de imoral. Ele vai tomar um tapão na orelha que ele nunca mais vai discutir ética com o pai e com a mãe. Então, ela tem um caminho mais dolorido. Mas se a empresa falar com ele, se ele estiver com o chefe dele no carro e ele jogar e o chefe dele falar, amor, por que você fez isso? Para o carro e vai pegar, ele vai parar o carro e vai pegar. Então, embora é o medo que está por trás, e o medo nunca é bom para educar, mas no caso das empresas, eu acho que ele vai ser um facilitador. Porque se deixar só a escola, ele não vai respeitar o que o menino aprendeu na escola, o que o menino ou a menina aprenderam na escola, quando chegar para discutir isso em casa. Então, é um trabalho que você fala assim, é um trabalho complexo, é muito complexo, muito complexo. Mas tem que começar um dia, tem que achar alguém que esteja disposto a fazer isso, né? De um lado, eu até sou um pouco otimista, a minha esperança, pelo menos eu consigo ver com certa esperança algumas mudanças, né? Você estava ilustrando com o maço de cigarro. Hoje são poucos os pais que carregam maço de cigarro. Por quê? Eu sinto, hoje já tem uma discrepância, mas a revolução começou pelos filhos. Os filhos pressionaram os pais para parar de fumar, porque não fazia bem para a saúde, quer dizer, eles estavam mais conscientes e com uma atitude mais firme em relação ao fumo, né? Hoje já inverteu. Hoje você tem alguns jovens que não teve nem aquela pressão pró nem contra, mas que tem a oportunidade e acaba indo para o fumo, para o cigarro. Mas a minha esperança é no sentido de que realmente a gente pode iniciar e eu acho que você é um dos arautos, né? Você está iniciando essa revolução, essa mudança, auxiliando nessa transformação, e eu acho que realmente nós não podemos perder oportunidades. Então, se puder fazer com que a escola desenvolva com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, se a gente puder fortalecer a área de compliance, mas que não seja simplesmente um departamento, ou que não seja uma marca para inglês ver, né? Porque tem que representar a vida, né? O andar realmente debaixo dessa ética, debaixo desses princípios. E, obviamente, né, hoje você tem pipocando de um jeito ou de outro uma cobrança por ética na própria política. Mas tudo isso isoladamente não resolve. Eu acredito que
realmente, se todo mundo começar a falar, começar a exigir, como isso a gente já tem visto, apesar de ser espasmódico, né? Quer dizer, vem, volta, eu acho que nós teremos alguma mudança, alguma transformação. Né? Uma das coisas que eu tenho feito, Volney, de forma gratuita, criar bate-papo, conversa, oficina, workshop, seja lá o que for, com professores das escolas. Né? Mas eu começo falando com alguns pais e falo assim, vai na sua escola, fala que você quer, primeiro convence mais professores, aí você vai na sua escola e fala que você quer que ensine ética e filosofia e moral para a turma. Aí convencer mais pais, né? Convencer mais pais. Aí ele vai e fala, aí a professora fala, mas nós não temos essa matéria. Tá? Fala, bom, agora eu vou te apresentar um professor. Aí eu entro e ajudo dar aula para essa turma aí. Eu treino os professores, eu desenvolvi uma plataforma para isso, eu treino os professores para ensinarem ética e moral para as crianças, né? Para cada faixa etária. Eu tenho o meu programa vai... como é que ensina ética e moral para a criança do primeiro ano fundamental, que é diferente do segundo, que é diferente do terceiro. Então, para cada ano, então, um material vasto que eles vão usando para fazer. E aí você vê que tem aderência. Quando a população vai e cobra, tem aderência. O que precisa é a população achar isso necessário e ir lá na escola cobrar. Porque Sim. Eu tenho feito tanto para a escola pública quanto para a escola privada, eu tenho feito os dois projetos. Né? Então, você vê que a escola privada, às vezes, é até mais reticente. A escola pública fala, não, como eles não têm nada, eles falam, pô, vai treinar? Vai. Não vamos pagar nada? Bom, então vamos treinar. Eles vêm. Agora a escola privada já quer, não, mas tem que ver se está dentro do nosso propósito, se está dentro da nossa metodologia. Eu falo, ó, pode estar tranquilo que vai estar dentro da sua metodologia, porque o que a gente usa para ensinar ética são os valores humanos. A gente usa o que a gente aprendeu no passado e que desvalorizou. São coisas que é inerente ao ser humano. Então, a gente precisa entender como é que isso funciona. Mas é um trabalho assim, é um trabalho. Eu falo assim, eu sou uma formiguinha que vou lá, faço, mas eu não vou parar de fazer, porque eu acho que isso tem que ser, né? Quando eu fui na escola da minha filha e falei que queria ensinar ética para eles lá, para os professores, não, imagina, a gente já tem aqui cidadania. Falei, tá bom, então eu quero uma aula de cidadania. Vou sentar aqui na cadeira, vocês me dão uma aula como se eu estivesse no ano dela. Aí eles deram a aula, eu olhei para eles e falei, vocês estão de brincadeira, né? Você está ensinando que eu não devo jogar lixo no chão, que eu não devo pichar a parede. Eu falei, tudo bem, mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. Como é que ele sabe que isso é certo ou errado? De onde vem esse juízo de valor? Como é que ele sabe que isso não trata do bem comum e não de outra coisa? De onde vem esse juízo de valor? É isso que vocês têm que ensinar. É como ele emitir um juízo de valor, não a ficar fazendo uma listinha do que é certo. Senão ele vai andar na rua e falar, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está... Não, ele tem que saber emitir o juízo de valor. Aí eles entenderam, aí abriram espaço, aí começamos, e hoje eles não abrem mão. Todo ano eles falam, vai começar, vamos começar agora, próximo ano, vamos fazer. E eu estou lá ajudando. Então, é um problema que o próprio professor, como já passou muito tempo, de 64 para cá, já são 58 anos, já foi uma geração de professores. Então, duas, né? Duas. Que não aprendeu nada sobre isso. A gente ainda pegou alguma coisa lá atrás, mas não aprendeu mais nada depois, né? E aí, como é que faz? Aí você fica olhando para eles e fala assim, bom, tem que mudar isso, né? E como é que muda? A mudança vai vir dessa vontade dos pais quererem mudar esse processo. Fala assim, eu não quero viver mais isso, então vou atuar onde? E aí começar a fazer esse caminho para resolver, né? Hoje a gente vê... Por que eu falo que a imprensa pode ajudar bastante? Eu vejo pela primeira vez, eu estou nisso há 14 anos insistindo, mas pela primeira vez eu vejo as empresas preocupadas em ir além do compliance, além da governança, né? Entender o que está por trás. Porque eu falo assim, olha, você quando estabelece um código de conduta dentro da empresa, você cria aquelas regras, elas estão misturadas, regras morais, regras éticas ali, estão tudo misturado, mas tudo bem. Quando você cria aquilo, você não cria mais nada para ele avaliar. Ou ele aceita,
e continua na empresa, ou ele não aceita e é demitido. Eu falei, isso não é ético, isso não é moral. Como eu vou entender isso e discutir é o que eu tenho que saber. É a forma que eu tenho que fazer. Então não adianta você implantar. Qualquer código de conduta que você vem implantar numa empresa, que a área de compliance determina que tem que ter, não vai resolver nada se não tiver cultura por trás. E cultura não se desenvolve com códigos. A última coisa que você usa para desenvolver uma cultura é código, né? Então, aí você pergunta, como é que você está desenvolvendo a cultura dentro da empresa? Fala, não, isso é um processo lento, tal. É a mesma coisa. Você não quer que a pessoa, a partir de amanhã, consiga emitir um juízo de valor equânime, imparcial, justo, portanto, ético. Ela sai de uma condição e você deixa ela na outra e fala, agora você tem que fazer isso. Como que ela vai fazer isso? Você está falando que o cara que tem que fazer isso é o diretor, tudo bem, ele tem repertório para isso, mas você está falando que é a mulher que limpa o chão, que ela não tem repertório para isso. Você está dando o mesmo negócio e falando, ó, o repertório para ela é o mesmo que o dono para fazer. Não vai dar certo. Aí você vai falar, pô, as pessoas não querem colaborar. Não, você que está errado. Você que tinha que ter investido em cultura, em treinamento, em desenvolvimento, em simulação. Tem uma série de coisas. Mas eu estou vendo que está começando a ter um movimento de querer espalhar o que é o compliance, o que é a governança dentro das organizações. Ela está muito restrita à diretoria, aos sócios e proprietários. Ela é punitiva, 100% punitiva. Eu falei assim, teve um cliente que a gente desenvolveu um projeto, eu falei assim, meu desafio, ele falou, qual que é o teu desafio, o CEO da empresa? Eu falei, é criar o teu código de conduta sem usar a palavra não. Ele olhou para mim, como é que você vai fazer isso? Eu falei, então, esse é o meu projeto. Eu vou ajudá-lo a criar de vez de falar não, o que eu vou fazer no lugar? Porque um código de conduta só tem não. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode acessar a internet, não pode telefonar. E fazer com sim? Como é que a gente vai fazer? Eu vou evidenciar os valores, o lado positivo de cada ser humano. Será que funciona? Demorou um ano, mas nós criamos. Implantou e funciona muito melhor do que o outro. Porque a gente, em vez de falar, por exemplo, você não pode usar a internet aqui. A gente fala o contrário. A gente fala assim, olha, a internet é um negócio muito legal. Você deve usar sempre. Mas você deve fazer isso num lugar, quando é pessoal, num lugar restrito para você. Então, vai em algum lugar que você tenha acesso restrito para você fazer isso, mais à vontade e tal. A empresa, nós acreditamos que não é um lugar, mas mesmo assim criamos um lugar para você ir, se você quiser. Ninguém nunca frequentou aquele lugar para ir. E todo mundo achou que essa regra é uma regra 10. Então, por que fazer de outro jeito, né? E aí o que a gente vê é que, assim, falta um pouco de boa vontade das pessoas que têm um pouco mais de repertório do que os outros em trazer esses temas mais filosóficos, menos pragmáticos, trazer para a discussão, né? Eles acham que ninguém não pode levar numa sala de reunião e discutir se nós somos éticos hoje. Claro que pode. Leva todo mundo, né? Se puder levar todo mundo, leva. Melhor ainda. Ele acha que não, acha que tem que ser um petit comitê e tal, né? Então, essa agenda ética ainda não está instalada nas empresas. O dia que instalar, muda. Eu vejo que muda muito. As empresas que eu consegui dar consultoria e montei projetos, que eu implantei a agenda ética, mudou bastante. O cara, uma vez em cada 3 meses, discute, mesmo em petit comitê, já é alguma coisa, discute se a empresa naquele trimestre foi ética e agiu moral na maioria das vezes. Se não, o que foi? Ele não discute se perdeu venda, ele discute isso. A hora que ele discute isso, parece tudo o resto. Todo o resto vem à tona. Perdi venda por quê? Eu devia falar para o cara, compra porque vai aumentar, mas eu achei que eu falasse isso ia ser antiético, porque não era isso, eu estava só pressionando. Então, aparece um monte de coisa que vai mudando o modelo de gestão. Com essa informação, ele muda a política comercial. Olha, não vou, na hora do fechamento, ter qualquer aumento. Já fiz os clientes. Mas se ele comprar, ele tem benefício. Então, começa a fazer outras coisas que ele não fazia por falta da discussão moral e ética. Então, muda o processo, né?
É aquilo que eu falo, você trabalhou bastante com isso, você sabe. Não tem um operador de telemarketing que é antiético. O que acontece é que, às vezes, o processo que deram para ele gerenciar ou atuar, falta informação, e na hora dele falta informação, ele não tem repertório, ele mente. Porque o processo está errado. A hora que o cara fala, vai chegar amanhã mesmo, ele não tem aquilo não vai entrar no sistema dele, ele fala, não, com certeza. Ele está sendo antiético, está faltando com respeito com a pessoa, está sendo imoral, porque o processo foi desenhado errado. Sim. Se você desenha um processo certo, muda a configuração. Aí você pode exigir dele, falar, pô, mas você tem tudo aqui para não mentir, por que você mentiu? Né? Agora, quando ele não tem tudo, ele só consegue sair de uma situação se ele mentir, bom, como é que faz? Então, muitas empresas de telemarketing ou o telemarketing adquiriu essa má fama que tem, porque as pessoas atuavam de uma forma não preparada e tinham que mentir, porque o processo estava errado, não chegava a informação dela. Ela tinha uma tela para resolver todo o problema e naquela tela não resolvia. E aí, como é que faz? Vamos mentir, estaremos agendando, né? Como é que é o gerúndio, aquelas coisas que a gente sabe que a turma fazia com aquilo. Que fazia, e talvez até ainda hoje faça, né? Vira e mexe, a gente tem uma experiência. Agora a experiência não é só com o telefone, mas é com o WhatsApp também, é com as novas ferramentas, né? Verdade. Mas é bem em cima de uma improvisação burra, né? De uma improvisação errada, exatamente porque não foi feita a lição de casa, não foi feito o preparo. E esse lado também remete para a mudança que o ambiente de trabalho, que a gestão de pessoas também precisa promover. Porque quando a gente fala ou coloca uma regra, como você disse, né? Vamos fazer os valores, os princípios, mas coloca uma regra, né? Não pode acessar a sua mídia social, seu Facebook no trabalho ou seu WhatsApp, ou usar o seu celular. Você tem que... como é que você vai proibir o funcionário de não pensar na morte do bezerro, né? Então, você não pode pensar na morte do bezerro. Como que eu posso invadir coisas ou atuações, posturas, atitudes que eu não tenho controle sobre? E eu, como chefe, acho que eu estou no meu direito e no meu dever e na minha responsabilidade de exigir, de fazer com que a pessoa seja um robozinho. Então, trabalhar a cultura, trabalhar a conscientização, né? Entender que não é controlando a aparência que você resolve, que não é controlando aquilo que é observável que você alcança um resultado melhor, mas é uma transformação orgânica. Então, isso realmente é uma responsabilidade cada vez maior do empresário, dos gestores, dos gerentes, da liderança empresarial, que realmente precisa criar o caminho da transformação, que é um caminho endógeno. Ou seja, não adianta fazer reunião, ditar regrinha, colocar tabuleta na parede. Isso tudo não vai mexer com a pessoa. A pessoa tem que estar motivada para a mudança, tem que saber para onde ela tem que ir, né? Porque essa geração acabou, né? Não existe mais essa geração de cumprir ordens, de não ter informação. Essa geração mais, que vai, cumpre. Obedeça porque estou mandando. Isso aí não tem
mais, porque o cara tem informação, ele consegue todas as informações dele pesquisando, tendo, quer dizer, ele não, o repertório, que eu tenho um repertório melhor que o outro em determinado assunto, isso é passageiro, isso não é mais um diferencial. Isso você consegue, se você quiser saber mais sobre aquilo, você vai saber. Sim. Se eu falar para você, olha, vamos daqui uma hora, vamos conversar sobre o sistema solar, eu não sei nada, você não sabe nada, daqui uma hora a gente volta, a gente vai saber alguma coisa. Você vai pesquisar uma série de assuntos, eu peço, né, a gente já tem. Coisa que há 50 anos era impossível. Você não tinha como fazer isso. Até menos, né? Até menos. Então, assim, hoje a confiança é um termo extremamente importante, só que ele não é praticado, porque a gênese da confiança, ou a gênese de qualquer valor, é a ética. Se você não trabalhar a ética, você não vai conseguir ter confiança lá no coisa. Se você não mostrar por que a ética vai nos unir, vai fazer a gente evoluir, como é que ele vai acreditar no processo, né? Então, tem que dar um passo atrás. O que as empresas, eu vejo, não só as empresas, pessoas, executivos, tal, eles não dão muito esse passo atrás. Você pega as pessoas que têm cargo de CEO, ela está preocupada muito mais com a sua bonificação, está preocupada com as entregas que ela faz e com a reputação. O resto, ele finge que está preocupado. Ele não é uma preocupação que você vê diferente de um dono, que está preocupado com tudo isso e mais ainda a perpetuação do seu negócio. Né? A gente fala, mas o que leva a essas coisas? Eu andei estudando para fazer um projeto para uma empresa, para um trabalho, né? Vai ser para um curso. Existem hoje no mundo cerca de 20 empresas com mais de 1000 anos. Essas empresas passaram por todos os... Né, a maioria estão na Europa e na Ásia, e passaram por tudo que é coisa, né? Império louco, passaram por tudo quanto é gente maluca, né? E sobreviveram. Essas empresas têm em comum até 300 funcionários, estão com a mesma família até hoje, a família não vendeu, e ela tem em comum a confiança. A base dela é a confiança. Confiança. Tem uma empresa dessa que tem 1.500 anos, 1.450 anos, lá no Japão, é um hotel. Ele passou por imperador louco, samurai maluco, ele fez tudo, né? Terremoto. E um dos terremotos que teve para o ano 600, já desse hotel, destruiu tudo. Não sobrou nada do hotel. A cidade toda reconstruíram esse hotel. Levaram um tempo, quase 100 anos para construir, mas reconstruíram o hotel. Esse hotel está na mesma família até hoje, e ele tem um princípio que todo mundo que for parente de alguém que mora na cidade e for visitar essa pessoa na cidade, pode ficar no hotel sem pagar nada. É a forma que ele tem de retribuir esse tempo que ficou. Nós estamos falando de uma coisa de 1.450 anos. Como é que pode, né? Um negócio durar 1.450 anos. Tem uma vinícola na Itália que tem 1.100, a mesma coisa. Ela já teve praga, já ferrou tudo, e ela continuou com a comunidade. Hoje a comunidade, a cidade dela, bebe vinho de graça. Por quê? Porque ela ajudaram a criar, a construir e continuar cuidando da vinícola. Então, você fala assim, a base dessas 20 empresas, procurando entender, é a confiança. E junto com ela é o processo ético das relações, né? A confiança na transparência e tal, e o processo ético de que eu quero o seu bem, né? Entendendo aí a ética como um bem comum, eu quero o seu bem, eu quero que você progrida. Então, esse é um caminho. Se essas empresas tiveram essa longevidade e cresceram com a base disso, por que outras não? A gente está falando do extremo com mais de 1000 anos, mas você pegar no Japão empresas com mais de 100 anos, você tem mais de 20 mil. Né? Aqui no Brasil a gente não tem 10. Você vê que gozado? Na verdade, até tinha. As que tinha já venderam. Você pega a Mate Leão, que tinha 100 e poucos anos, vendeu para a Coca-Cola e assim. E aí você começa a ver, mudou tudo, né? Por quê? Qual a diferença de lá ela continuar com a mesma família e aqui a gente vender? Porque aqui a gente pegou essas empresas, o pai ficou rico
e pôs o filho para estudar em tudo quanto é lugar do mundo. O filho viu o mundo de outros olhos, voltou e falou: pai, eu quero fazer tudo no mundo, menos chá. Então eu vou embora daqui. Porque ele mostrou para o filho que aquilo que deu para ele, os recursos todos, é só uma fonte de lucro. A diferença lá no Japão e na Itália é que o cara mostrava a vinícola, ou mostrava o hotel e falava: aqui não é uma fonte de lucro, aqui é o lugar de respeito, aqui é o lugar de desenvolver pessoas. É outra pegada. Na hora que você tem as pegadas diferentes, você tem um resultado diferente, né? Poderia dizer até aqui há um chamado para a nossa família que a gente tem que atender. O chamado envolve a cidade, envolve a população, né? Os parentes que virão visitar, envolve o bem-estar da sociedade. Quer dizer, é olhar, inclusive, a gente tem, em outras conversas, a gente tem falado da transcendência, né? Que é algo que vai além do materialismo, além do lucro, além da grana que eu vou tirar desse negócio. Por onde começo? Eu quero estudar ética. Você, além dos seus endereços aí, seu blog, seu newsletter e tudo, que a gente vai colocar aqui embaixo, né, para divulgar, para que as pessoas tenham acesso, você indicaria uma leitura, 2 leituras? Quer dizer, alguém quer começar também a levar um livro debaixo do braço e está lendo e desfrutando mais do que seria ética, ou por onde começo, né? A filosofia, ela tem... A coisa chata da filosofia, que eu diria, se tem alguma coisa chata, é que ela tem um método, né? Ela é metódica, você tem que seguir algumas coisas. Mas ela é provocativa também. Então, eu sempre falo que as pessoas devem começar com a provocação e não com o método, porque o método ele é chato. Se você lê, sei lá, Agostinho antes de ler Aristóteles, você não vai entender muita coisa. Então, aí tem aqueles métodos. Mas tem provocadores que criaram alguns métodos diferentes aqui. Eu sempre recomendo para quem quer começar entender de ética ou entender do pensamento e dos dilemas, porque a melhor forma de estudar ética são os dilemas. Porque o dilema é que nem aquele dilema do trem, né, que é conhecido. O dilema que você está num lugar que, se você mexer no trilho, você vai... Se não fazer nada, o trem está desembestado, vai matar 5 pessoas. Se você mexer na alavanca, ele vai e mata uma. Esse dilema para resolver parece fácil quando você fala na utilidade. Vou salvar 5 e vou matar uma. Aí você fala assim, tá bom, mas essa uma é seu filho. Aí você fala, opa, aí complicou. Então, aquilo que você chamava de justo, de ético, já não é mais na segunda parte quando eu ponho o que é seu filho. Então, o dilema, ele é isso. Porque o dilema não encerra em si, ele é provocador, ele vai de um jeito. Então, um bom livro de dilemas, que são 100 dilemas do pensamento, que a gente chama, chama O Porco Filósofo, de Julian Baggini. É um inglês que escreve, que é filósofo, e ele escreve sobre esses dilemas. Ele coloca dilemas como esse do trem, mas ele coloca mais 99 outros dilemas que acontecem no dia a dia da gente. São dilemas que você lê e fala, putz, e agora? O que eu faço? Vou por esse caminho, vou por aquele caminho. E depois do dilema, ele tem um filósofo, ele traz um filósofo para analisar aquele dilema. Ele pega um filósofo antigo, que ele fala, olha, Aristóteles, nesse caso, iria olhar dessa forma, porque ele tem isso, tem aquilo, Sócrates, dessa forma, Platão, dessa forma, ele sempre faz isso para cada dilema. Eu diria que é uma leitura muito prazerosa, porque você lê um dilema rapidamente, sei lá, 10 minutos você lê um dilema, você vai pensar por ele o resto da vida, mas 10 minutos você já lê um dilema, e aí você fica com aquilo pensando, porque... ruminando, né? Digerindo. Aquilo começa a trazer. A melhor forma, eu sempre digo, para todo mundo que quer aprender ética e moral, a melhor forma é nos dilemas. Porque os dilemas, ele traz para você o dia a dia, ele traz aquela atuação, as coisas que acontecem no dia a dia, e como é que você vai se virar. Na verdade, você se vira todo dia.
O problema é que no dilema, quando você traz, ele está estruturado, você quer ter a certeza que você está agindo razoavelmente bem, né? Você não quer tomar pau no dilema, você quer que aquele dilema, a hora que você falar a sua decisão seja a melhor decisão. Você quer isso, na verdade. E não tem isso, porque o dilema é você escolher entre o ruim e o péssimo. Goethe que falava, a maior dificuldade da vida não é entre o certo e o errado, é entre o certo e o certo. Porque quando você tem que escolher dois certos ou dois errados, é complicado. Você tem que falar... Porque matar um ou matar 5 já é errado. Agora, qual que é menos errado? De que ponto de vista? De que forma? Etc, etc, etc. Então, eu sugiro por esse livro. Depois eu passo outros livros aí para você, tem... alguns outros interessantes, para depois entrar na filosofia. Não, e é bom a gente estar provocando a turma que nos assiste. Eu tenho feito o programa com a conversa chegando perto de uns 50 minutos, 45 minutos, e daí isso gera aquele gostinho de quero mais, e aí a gente vai para o segundo turno, né? Para a segunda sessão. Em termos de provocação, em termos de despertamento, eu entendo, eu digo que realmente essa primeira fase foi extremamente saudável, salutar, faz a gente realmente abrir os olhos para uma realidade que é essencial na nossa vida, já que vivemos, né, na sociedade, independência uns com os outros, vivemos em família, vivemos em grupo, em coletividade, e a ética é um elemento, um ingrediente, um ponto fundamental, né, chave para a gente poder ter melhores dias à frente. Isso mesmo. Porque a gente fala, né? Tem um amigo meu que fala assim: se todos fossem éticos, os chaveiros morreriam de fome. Porque nossa casa não ia precisar de chave, nosso carro não ia precisar de chave, nada ia precisar de chave, porque você não vai mexer no que é seu, no que é meu, e eu não vou mexer no que é seu, naturalmente, né? Então, a ética, ela estabelece o desemprego de um monte de atividades que são feitas para segurança, que não precisam tal. Você fala, pô, coitado dos caras, né? O cara do alarme, o cara de todo mundo. A gente arruma trabalho para eles. É melhor a gente ter. Com certeza. Melhor a gente ter um negócio sem desconfiança do que ficar desconfiando o tempo todo. Então, eu diria que a gente nunca vai chegar num estado perfeito de comunhão na sociedade, né? Mas eu acho que a gente tem que evoluir para porque eu falo de uma coisa que Saramago falava. Ele falava assim: a única evolução possível para o ser humano é a evolução ética. O resto é acumular bens. E é verdade, você vai acumular bens e do mesmo. Você vai ter um carro, 2 carros, 3 carros, um avião, 2 aviões, 3 aviões. Você vai ter, porque não tem outra coisa para ter. Se você achar que evoluir é o que pode comprar, é a única coisa que resta. Então, a evolução humana, ela passa por sermos mais éticos, né? Para a gente cuidar desse planeta, cuidar da onde a gente vive, parar com o egoísmo, enfim, a gente precisa passar, evoluir da onde a gente parou, né? A gente tem que continuar essa evolução aí, senão o planeta mesmo está dizendo que não aguenta, está mostrando aí todos os dias que o problema é mais embaixo, né? É verdade. Estamos chegando ao fim, né? Não é São Francisco de Assis, mas é o Chico Assis que traz a bandeira da ética. Você poderia trazer as considerações de despedida, Chico? Bom, o que eu falo para as pessoas, né, quando a gente tem esse bate-papo, se você começar a estudar ética, você vai ver que primeira coisa que você vai perceber é que um monte de coisa que você faz é antiético. Ora, se você começar só nisso e parar nisso, já é um bom caminho, porque você vai ajudar a resolver. Você não vai querer ser chamado de antiético, nem de moral. Você vai começar a resolver os seus problemas. Se você resolver os seus problemas, já basta, porque todo mundo vai entrar nessa vibe. Então,
Falo, pense sobre isso. Seus filhos vão aprender ética com quem? Com você ou com Aristóteles? Eu gostaria que fosse comigo. Então, você deve gostar que fosse com você. Então, é isso aí o caminho. Faça da ética uma forma de pensar, não uma forma de... Não é ser bonzinho, ser aquele cara bobão, não é nada disso. É uma forma de pensar, né? É uma forma mais humanista de pensar. De pensar, de impactar o mundo, de atuar no presente, né? Pensando no futuro, né? Olhar para realmente a transformação, a mudança. Quero agradecer ao Chico pelo tempo, né? Vamos programar mais para frente uma segunda parte, uma segunda sessão. Esse tema é extremamente profundo, relevante, importante. Agradeço, Chico, pela sua aula de ética, as boas dicas que você nos deu, as ilustrações que você trouxe, e aqui embaixo a gente vai colocar todas essas considerações de como te achar, aonde ler coisas tuas, para que a gente possa continuar se alimentando. Muito obrigado por seu tempo. Obrigado a você, Rony. Um abraço, prazer em revê-lo. Valeu, Chico.